título é Atuação da Psicologia no Contexto da Covid-19, Interações das Políticas Sociais em Situações de Desastre. E quem vai ministrar a aula de hoje é a professora mestre Andressa Cristina, tá bom? Tandy, vou colocar o slide aqui certinho para você. Só um minutinho. Tá certinho aí? Tá aparecendo. Então, tá gravando já. Tá ok. Gente, bom dia, né? Tá sendo um prazer muito grande poder falar com vocês, né? Apesar da circunstância, mas eu acho que o conhecimento que a gente vai trabalhar hoje vai ser também importante para vocês entenderem um pouquinho do processo que a gente está vivendo, ok? Nós, então, preparamos uma apresentação para vocês que pudesse envolver um pouco das disciplinas, né? E aí eu vou focar, claro, no aspecto da emergência e desastre, mas a gente também vai perpassar por áreas comuns, né? Se vocês observarem a questão da interação política, a questão da psicologia social, né? Que é importante também para o entendimento da relação que a gente tem com a população, com as instâncias sociais, com as necessidades que nós temos no nosso cotidiano, que, de uma certa forma, atualmente a gente não está podendo trabalhar, não está podendo, né, fazer nenhuma outra atividade, está ficando bem restrito. Então, hoje o objetivo é discutir um pouquinho de como a psicologia atua frente aos processos de emergência, mas, sobretudo, com enfoque no que a gente está vivendo hoje, né, que é o novo coronavírus, e o seu impacto na relação que a gente tem com a população, e o olhar da psicologia, sobretudo da psicologia das emergências e desastres, acerca dessa perspectiva, acerca desse trabalho. Uma coisa que é importante colocar para vocês é que uma característica da psicologia da emergência e desastre é que, por mais que a gente se prepare, né, é claro que existem eventos que se tornam mais comuns, que se tornam mais corriqueiros. Porém, uma das características principais é essa: a magnitude do evento, o tipo de intervenção que nós vamos ter que ter frente ao evento, sempre é uma questão muito difícil de se prever, muito difícil de compreender. Por isso que a gente tem que estar preparado em todas as linhas, em todas as perspectivas, para que a gente possa atender da melhor forma. Muito do conhecimento que é produzido para outros eventos, para outras situações, eles vão ser importantes para a gente adaptar nesse contexto. Mas é uma característica, sempre que a gente está vivenciando uma situação de emergência, uma situação de desastre, um evento dessa natureza, a gente percebe que o que mais nos aflige é não ter precedente histórico, não ter precedente acerca do evento. Então, na maioria das vezes, quando ele é de grande impacto, ele é um evento único, ele é um evento específico, tá? Nós já vivenciamos outros eventos de outras naturezas, com outras características, e que a gente também não se sentiu preparado para trabalhar com esse evento. Então, neste momento, o que a gente está sentindo é um despreparo, o que diferencia atualmente, que não é um despreparo localizado, não é um despreparo regional, não é um despreparo nacional, é um despreparo mundial para essa circunstância, ok? E o que a gente faz? A gente vai buscar, né, estudos, vai buscar formas de intervenção conciliada com o que a gente está vivenciando neste momento, conciliado com esses aspectos, né, e também com outras áreas do conhecimento que vão nos auxiliar. Então, cada uma dos eventos, ele vai requerer uma área específica do conhecimento que vai ter uma forte atuação. Hoje, nós estamos vendo a área da saúde, com um impacto, uma atuação fortíssima, né? E em outros eventos, nós temos outras áreas, as engenharias, né? Nós temos outras áreas ligadas a esse aspecto voltado para a tecnologia e assim por diante. Então, neste momento, nós temos uma aproximação maior, né, com as políticas como um todo, mas, sobretudo, com a área da saúde que está nos auxiliando e nos orientando frente às questões que são observadas, beleza? Então, nós vamos começar, a Bruna vai passar aí para a gente, já falei um pouquinho, né, do título,
o nosso curso de psicologia, promovendo aí o setor de eventos, na pessoa da professora Bruna, né? Vamos agradecê-la pelo empenho e vamos explicar um pouquinho do que estuda a psicologia das emergências, né? E desastres. Não sei se vocês sabem, no 10º período vocês vão ter essa disciplina, né? Tem uma galerinha do 10º aí participando, e no 10º, ela não se caracteriza somente como emergência e desastre, né? A disciplina que a gente faz aqui na universidade é uma disciplina integrada. Ela trabalha a psicologia ambiental, que tem uma relação muito próxima, né, com a emergência e desastre, devido a, sobretudo, alguns eventos que acontecem que são de aportes puramente naturais, né? Então, assim, hoje a gente tem uma perspectiva muito próxima dessa condição, mas requer mais investigação e a gente vai falar mais à frente. Então, a gente no 10º tem psicologia ambiental das emergências e desastres, e agora o nosso enfoque não vai ser acerca do ambiental, nós vamos trabalhar principalmente de uma maneira bem rápida, emergências e desastres, tá? Então, a psicologia das emergências e desastres, ela vai estudar o quê? O comportamento de pessoas especificamente em situações, em incidentes, em acidentes, em desastres, né? E frente a eventos, a gente fala muito essa questão de eventos. Por que evento? Porque é alguma coisa que acontece, que surge, né? Esporadicamente, não tem uma causa específica, não tem uma condição correlacional, uma variável necessariamente específica que vai conduzir. Então, a gente diz evento. Então, é sempre um incidente, um acidente, um desastre, uma situação em que a ação preventiva, ela é dificultada, tá? Por quê? Porque não se esperava necessariamente que acontecesse. Então, nós vamos atuar nesses eventos, né? Sobretudo considerando o comportamento das pessoas nesses eventos, e vamos atuar de forma diversificada. Significa dizer que nós vamos atuar na prevenção, nós vamos atuar no trauma, né, ou no momento, no instante em que o evento pode estar acontecendo, e também no pós-trauma, no pós-evento. Geralmente a gente separa em 3 fases, né? No impacto, no pré-impacto e no pós-impacto, né? Então, nós estamos já no impacto necessariamente, já vivenciamos o pré-impacto, né, apesar de vivenciarmos ele de uma forma mais leve, mais descompromissada, mas nós estamos vivendo o impacto, tá? Então, nós temos a atuação que ocorre nesses 3 instantes, nesses 3 momentos, e a intervenção do psicólogo, ela vai ter uma vasta natureza, porque ela vai depender do momento que a gente está vivenciando, da situação em que ele vai atuar. Mas, sobretudo, as intervenções, elas vão compreender, elas vão estar pautadas na compreensão que o ser humano tem a respeito do que ele está vivenciando, né? No apoio em que o psicólogo pode dar para que isso seja de menor impacto na vida da sociedade, dos indivíduos, dos grupos que sofreram, né, aquele evento, e para a superação do trauma, né, da instância que ele vivenciou. Sobretudo nas vítimas, nós temos que entender que existem vítimas diretas e existem vítimas indiretas, dependendo do evento. Hoje, né, se a gente considerar a vítima direta, todos nós somos, apesar de não estarmos contaminados, graças a Deus, né? Não é necessariamente a contaminação, porque a vitimização, nesse caso, é todo o processo psicológico, social, né, físico que nós estamos passando, ok? E também nós vamos atuar muito frente aos profissionais. Se vocês observarem hoje, os profissionais estão precisando realmente da intervenção do campo psicológico, porque eles estão sob forte pressão, né? Eles são linha de frente, estão mais fragilizados e provavelmente vão precisar da nossa atenção. Então, nós vamos trabalhar desde com a vítima direta, a vítima indireta, nós vamos trabalhar com os profissionais e todos que estão envolvidos naquele processo, ok? Então, isso é uma forma de atuação importantíssima que a psicologia das emergências e desastres vai se ocupar, né, e vai prestar aí para todo mundo que estiver envolvido no processo, desde aquele que passou diretamente por isso ou até aquele que está trabalhando, né? É claro que a gente vai entender devido à experiência pessoal de cada um, né, e cada vivência, e de acordo com o impacto que ele sofre, com o evento que ele sofre, essas pessoas vão tender
a demonstrar, né, esse estresse, demonstrar esse trauma, demonstrar o impacto desse evento de forma diferente, né, e de forma não só ligada à sua própria constituição, não só ligada à sua própria característica, mas sobretudo ligada às características que o evento vai estar, né, proporcionando, de que forma que ele vai estar impactando. Então, nós temos vários tipos de evento. Aqui eu cito para vocês alguns eventos, né, como a gente coloca aí, eventos que são ligados a calamidades, eventos que sejam eventos naturais, que sejam provocados pelo homem na sociedade, né? Se a gente for caracterizar e pensar, né, até o momento, o que a gente sabe, ou pensa saber, né, acerca do Covid-19, nós vamos tentar encaixá-lo numa categoria de agente biológico, ok? Então, ele é um agente biológico, até o momento, pelo que se sabe, pelo que se entende, que está influenciando, né, de forma impactante em toda a relação humana, em toda a interação humana, em diversos campos, em diversas áreas, ok? Então, assim, se a gente caracterizar, ele é um evento natural, ele é provocado pelo homem, de que forma ele se caracteriza? Ele é um agente biológico. E por ser um agente biológico, ele vai influenciar em todos os sistemas que nós vamos ter, né, nas nossas relações, porque ele vai agir diretamente contra a vida. Então, nesse sentido, ele se caracteriza como tal, ok? Passa para mim, Bruna, por favor. Gente, se vocês forem tendo dúvidas, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, pode perguntar, coloca no chat aí que eu tenho um assistente de assuntos aleatórios, qualquer coisa, ela me dá um sinalzinho, a gente faz aí, né? Vocês podem interagir. Então, vamos lá, olha, a gente sempre fala a palavra junto, psicologia, emergência e desastre. Mas aí eu fiz uma relação, né, simples para vocês do que seria uma situação de emergência e do que seria uma situação de desastre. Vamos lá. Emergência é um evento externo ao indivíduo ou grupo de indivíduos que altera as condições em que esses estão. Então, olha, nós estamos em uma situação específica, confortável, cotidiana, né? E, de repente, esse evento vem alterar de forma inesperada a nossa situação, né? A nossa vivência, a nossa relação com o meio. E dessa forma ele vai causar uma perturbação, ele vai causar um dano, né? Ele vai gerar à vítima algum dano físico, algum dano emocional, algum dano material, né? E até um dano fatal. Então, eu costumo dizer que uma situação de emergência, como um evento inesperado, pode ser até um acidente de trânsito. Você não está esperando aquele acidente de trânsito, né? Ele foi provocado aí por uma situação que você não tinha controle, é externa à sua condição e à sua vivência. Então, naquele momento, para você que está vivenciando, é uma situação de emergência. Você pode ter aí, sofrer um impacto físico, um impacto emocional, uma perda material, que abruptamente entrou na sua vida e você, naquele momento, está, né, sofrendo. Então, a partir daí, você vai precisar de algum cuidado externo, você vai precisar de uma atenção e de outros que possam auxiliar naquela situação específica, ok? Mas esses eventos, essas emergências, em geral, elas podem ser absorvidas pela própria comunidade, pela própria sociedade, pelo indivíduo, pela população, tá? Então, de repente, se você sofre um acidente de trânsito de menor impacto, você mesmo vai conseguir, né, alterar, mudar aquela vivência e socorrer, a princípio, os danos que lhe causou, de uma forma em que sua vida não seja impactada em maior instância, ok? Então, é uma situação de emergência. E nós vamos, né, conseguir lidar com aquela situação, vamos conseguir absorver todo o dano que ela traz, vamos conseguir tratar e superar aquilo e continuar a vida, ok? Muitas vezes até sem necessidade de um auxílio externo. Talvez só uma pequena intervenção, chama a ambulância, faz isso, faz uma consulta médica, mas nada que mobilize, né, totalmente aquelas condições. Estou falando de acidente de trânsito, mas pode ser, por exemplo, um alagamento, uma situação de emergência, de uma hora para outra, cai uma grande chuva e alagou, né? Um incêndio pode ser uma situação de emergência, então a gente sabe que devido à proporção e à natureza, ela vai se caracterizar naquele momento como emergência. E aí eu coloquei algumas figuras justamente para provocar vocês. Olha lá, situação de emergência.
Existem umas instâncias que são políticas, tá vendo? Falei que ia conversar com essas disciplinas, que são políticas, para que a gente possa compreender quando ela foge de uma condição específica individual e ela entra na instância do grupo e da sociedade, então ela precisa ser regulada, regulamentada por uma instância que é política. Para que ela seja regulamentada por uma instância política, existem trâmites, processos que são ordenados pelas autoridades. E aí, diversos níveis de autoridades, ok? Mas para frente, ou quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver que existem muitos níveis de autoridades que vão agir juntamente com a psicologia para isso. A instância da política pública é um nível de autoridade significativo para isso. Por quê? Porque é ele que controla a nossa relação. Ele controla, de uma certa maneira, né? Como nós vamos vivenciar o nosso cotidiano. Para quê? Para dar ordem, né? Para estabelecer as leis. Então, quando a gente coloca aí essa marca aí, está escrito situação de emergência, é o que a gente vivencia quando a política pública, quando o governo, quando o Estado, né? Quando em âmbito nacional, nós entendemos que o evento vivenciado, ele prevê uma série de condições, ok? Então, ela começa pela situação de emergência, e aí a política, por meio dos municípios, do governo do estado e a política nacional, vai estabelecer que aquela população, aquela cidade, aquele estado, e assim seja, vai estar vivenciando o que nós chamamos de situação de emergência, onde todas essas condições previstas no slide acima, elas vão ocorrer, porém não a nível individual, elas vão ocorrer a nível coletivo, ok? Então, na situação de emergência, nós tendemos a exercer aí, né, uma série de fatores externos, políticos, que vão modificar o nosso cotidiano e que vão nos alertar quais medidas, quais cuidados devemos tomar frente ao evento. Então, se vocês puderem observar, quando começou a incidência do Covid, começou com uma política estabelecida de emergência. O Brasil se encontra em situação de emergência, ok? Contudo, devido ao impacto, a velocidade, o dano causado, as instâncias que eles vão tomar quando o agente é biológico, né? E geralmente, quando o agente é biológico, quase sempre ele é desconhecido, significa dizer que não tem estudo precedente, não tem ciência suficiente que possa compreender o dano, o impacto da situação, e isso pode gerar, né, nas autoridades políticas aí, uma necessidade de proteção da população que rapidamente vai escalando essas situações. Então, olha, a situação de emergência, ela é colocada através de um decreto, né, um decreto político, que cada instância, na sua natureza, seja municipal, estadual e nacional, vai estabelecer e vai dizer o que é permitido, o que é possível e o que não deve ser exercido naquela situação, ok? Como nós já vivenciamos. Uma das medidas de emergência que foram colocadas desde o início foi o isolamento social que nós estamos vivendo hoje, ok? E isso foi crescendo até que pudesse. Então, assim, atingir outras instâncias, como, por exemplo, a economia, né? Depois, cada decreto foi surgindo e estabelecendo novas regras. E, nesse caso, são regras que limitam a nossa circulação, que limitam as formas de interagir socialmente, que limitam as nossas buscas cotidianas pela sobrevivência, ok? Inclusive econômica. Então, vocês vão ver o fechamento do comércio, fechamento de parques, fechamento de eventos, de reuniões. Então, isso tudo em função de decretos. Coloquei até aí uma fotinha, tá vendo? Do Rio de Janeiro, foi logo no início que decretou a situação de emergência no Rio de Janeiro e de isolamento. Olha como as ruas ficaram. Então, a gente vê isso aqui também na nossa região. Ok? Tudo isso foi só para explicar um pouquinho para vocês o que é emergência. E aí, a partir deste processo, nós fomos evoluindo, considerando aí o que nós estamos falando do Covid, em situações de emergência até o que nós estamos hoje. Nós não estamos mais vivenciando emergência, ok? Nós já estamos na calamidade pública, que é outra instância, é outra situação, beleza? Então, agora vamos entender o que seria um desastre. Então, desastres também são eventos
extraordinários. Extraordinários por quê? Porque eles têm um impacto, um alcance, uma situação de imprevisibilidade muito maior. Então, são eventos extraordinários que originam de destruições consideráveis, né? Sobretudo percebendo aí as destruições acerca de bens materiais, né? Podem ter como resultados morte, lesão física, sofrimento humano, ok? E aí, quando a gente coloca sofrimento em todas as instâncias, o sofrimento ele pode ser físico, o sofrimento ele pode ser psíquico, o sofrimento ele pode ser emocional. Olha, qual a diferença do psíquico e emocional? Vamos chamar assim. O psíquico, ele incide muito dependendo do tipo de vítima que nós vamos falar na frente, tá? Por quê? Porque dependendo da circunstância, de como a pessoa vai reagir, ela vai poder causar ali ou impactar até numa psicopatologia, ok? E o emocional, muitas vezes vai lidar com sentimentos que ele tem no dia a dia, ou seja, ele tem um sentimento de frustração, ele tem um sentimento, hoje a gente está vivendo muito isso, né, de monotonia, de estresse, de cansaço, são sentimentos ligados às suas condições emocionais, que ainda não se instalaram como psicopatologia, mas podem virar. Então, a gente vai falar desde o sofrimento psíquico, uma condição emocional afetada, ou até instâncias, né, mais complicadas dentro da linha psíquica. E com essas situações, a gente não consegue, de uma forma corriqueira, natural ou providencial, até mesmo preventiva, lidar com as condições que estão estabelecidas, ok? Então, a gente tem a nossa capacidade de resposta àquele evento ultrapassada. É o que a gente está vivenciando hoje. Por que é um desastre? Porque a nossa capacidade de responder àquele evento que nós estamos vivendo, ela é muito menor do que as condições vivenciadas. Então, se a gente considerar que nós não temos equipamento, né, de EPI para a nossa população, nós não temos hospitais preparados para receber com leitos, respiradores e outras questões, nós nem de longe estamos preparados. E aí vamos entender que ele, nessa situação de desastre, né, de uma epidemia passa para uma pandemia, é porque, necessariamente, não é só uma realidade brasileira, ok? É uma realidade de todo o contexto mundial, entende? Então, aí se torna realmente uma pandemia, ok? Então, gente, vocês estão falando aí que tá tendo uma diferença no áudio, né? Na verdade, depende muito do tipo de net que vocês estão utilizando, tá? Depende muito inclusive do trâmite, né? Do momento que a gente está vendo, está tendo muito sobrecarregado, etc. Então, alguns vão estar ruim, outros vão estar melhor, mas é por isso que a gente está gravando, né, Bruna? Vai dar certo. Qualquer coisa, vocês revêem o pedaço que vocês perderam. Mas vamos continuar. Então, a nossa capacidade de resposta a esse evento, ela é realmente muito menor do que é necessária. E o pior, na nossa condição vivenciada hoje, que a nossa capacidade de resposta, além de ser menor, de ser, né, ínfima, perto do problema, ainda não existe conhecimento suficiente para que aquela resposta, inclusive, possa ser planejada a curto, médio e longo prazo de uma forma efetiva, com segurança, ok? Então, também existe essa questão. Nós não temos capacidade de resposta e não conseguimos, a curto prazo, mobilizar respostas confiáveis, efetivas, que geram um desconhecimento muito grande em todas as comunidades atingidas, ok? Então, em toda a instância mundial, o que se vivencia é a busca por respostas, ok? Não só respostas que possam mobilizar as nossas condições de aparato, de atingir as ocorrências, mas também de que forma que nós vamos atender, com que conhecimento, com que certeza de que aquelas ações adotadas vão dar certo. Então, isso gera, na instância de pensamento científico, ou seja, né, nos médicos,
né, naqueles pesquisadores, nos políticos que estão se informando de uma maneira muito mais clara, muito mais próxima, gera realmente um sentimento de impotência, de insegurança, de imprevisibilidade. E hoje, com a comunicação, eles são o tempo todo questionados a isso, ok? E aí, o que está acontecendo? Como que vai acontecer? O que vai ser daqui para frente? Eles não têm as respostas. Não tem no âmbito científico, não tem no âmbito clínico, não tem no âmbito social, não tem no âmbito econômico, ok? Tem previsões, mas ninguém tem, né, certeza acerca das questões. Então, isso vai impactando, sai da saúde, passa pela política, entra para a economia e faz a devastação a nível das relações sociais como um todo, ok? Então, o desastre, ele é considerado um desastre justamente por essa magnitude, por essa intensidade, por essa constância, pelo tempo que ele pode durar. E olha como o tempo é um fator angustiante. Nós estamos vivenciando a angústia do tempo. Nós começamos em março, né? Nós passamos agora por abril, nós temos perspectivas de retorno em junho, da outra fala em julho, outra fala em maio, ou seja, nós temos aí uma vivência de tempo que não se estima, que nos angustia, tá? Ok? Então, esse tempo, essa intensidade, o quanto tempo dura isto, também é um fator que vai aflorando os nossos sentimentos. Parece que quanto mais o tempo passa, por mais que as coisas melhorem em uma instância, na instância subjetiva, na instância psíquica, isso é difícil de aferir, tá? Isso é difícil de controlar, de prever, de trazer aí uma segurança para os envolvidos de uma maneira, né, mais tranquila. Ninguém pode fazer isso, então o tempo também é um fator importantíssimo para que isso ocorra, ok? Então isso significa dizer o quê? Que a característica do desastre vivenciado, ele pode ser mais lento, ele pode ser repentino, né? Igual eu disse para vocês, ele pode ser natural, ele pode ser provocado, e cada uma dessa situação vai ter um fator que vai interferir no desastre e vai impactar, sobretudo, na população de uma maneira diferente, de uma maneira específica, ok? Então, olha, o que a gente fez até o momento foi trabalhar com o que é emergência e com o que é desastre, para vocês compreenderem, ok? Acho que já falou isso, né? Então, por que ocorre o desastre? Os desastres são acontecimentos, né, sociais multifacetados, multifatoriais, e cada um tem a sua importância para quem o vivencia. Ou seja, em uma ponta existe toda a característica de desastre, né? Com todos esses impactos que nós falamos. Na outra ponta, existe quem sofre o impacto desse desastre. Quem sofre o impacto desse desastre, seja a política, seja o grupo atingido, seja a população atingida, seja as pessoas que estão vivenciando, cada uma também vai ter uma característica específica, ok? Então, você vivenciar um impacto e por que eles ocorrem, é entender que existem duas pontas específicas, o impacto em si e quem sofre o impacto. E naquele que sofre o impacto, existem umas variabilidades que são muito importantes e que elas vão potencializar o desastre. Olha como é uma retroalimentação. O que significa dizer isso? Uma coisa é eu vivenciar, vamos colocar de uma maneira simples, uma falta de água em uma casa em que eu tenho uma caixa d'água com 2.000 litros e 3 pessoas. Ok? O impacto dele vai ser menor. Pensa, esses 2.000 litros para 3 pessoas vai durar, Então, o meu pânico em relação a isso, vou ficar sem água, ele é menor, tá? Tô pegando vocês pela água aí, porque a gente já tem experiência prévia. Outra coisa é eu ficar sem água em uma casa em que eu tenho uma caixa de 500 litros e praticamente 7 pessoas na família. Olha como que isso vai diferenciar. 500 litros para 7 pessoas em uma família é nada. O meu pânico é maior. Como que eu vou fazer? Rapidamente eu vou ficar sem água. Isso é só para vocês entenderem que
As condições que afetam, em contrapartida, o mesmo evento em uma sociedade depende muito de quem está sendo afetado, a característica daquele grupo social, daquelas famílias, daquelas pessoas, tá? E aí eu falei de uma estrutura aí para vocês que é social, que é econômica. Pensa, uma pessoa que tem uma caixa de 500 litros e 7 pessoas morando, provavelmente é uma pessoa que tem um perfil de vulnerabilidade social maior. Por quê? Se ele tem uma caixa de 500 litros, é porque ele não tem condição de ter uma caixa maior. Por quê? Porque provavelmente ele mora em um barraco e não tem laje, ok? Que ele não vai conseguir colocar uma estrutura hidráulica maior, e assim por diante, só para vocês pensarem. Então, o que significa dizer? A vulnerabilidade social, ela vai nutrir, ela vai potencializar o evento que a pessoa está vivenciando, tá? Então, vocês estão vendo uma série de medidas econômicas que o governo está trazendo aí para a gente. Por exemplo, existem pessoas que vão ter o direito, né, a R$600. Existem trabalhadores que vão ganhar aí, que são do comércio, o salário durante 2 meses por conta do INSS. Existem pessoas que nem isso vai ter acesso, ok? O que eu estou querendo dizer para vocês? A instância da vulnerabilidade social, ela vai influenciar e vai incrementar naquele rol de evento, né, naquele rol do desastre, condições e forças que são muito mais impactantes, que são muito mais hostis, dependendo da condição da pessoa. Então, ela tem uma condição de recuperação menor. Exemplo, você vivendo com R$600 é uma coisa, você vivendo com R$1.200 é outra coisa, você vivendo com R$12.000 é outra coisa. Significa dizer que a sua reabilitação e sua capacidade, ela é muito maior de acordo com as suas condições de vulnerabilidade ou não. Com R$600 vai dar para você comprar álcool gel de R$12, né? Com R$12.000, dá para você comprar uma bacia de álcool gel de R$12. Então, olha, nós estamos falando de medidas simples, ok? Com R$600, você compra comida ou você compra material de limpeza. Então, como que você lava a mão? Então, vamos entender um processo de vulnerabilidade. Isso é só para vocês entenderem por que ocorre o desastre e por que ele se torna, muitas vezes, para uns mais impactantes e para outros menos. Então, uma caixa de 500 litros para uma família de 7, o impacto é menor. Uma caixa de 2.000 litros para uma família de 3, o impacto é menor. É o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Como todos nós somos atingidos, existem aqueles que estão com a caixa de 500 ou com a bolsa, vamos dizer, a bolsa Covid aí de 600, e existem aqueles que têm a sua renda preservada, por conta das diferenças da vulnerabilidade que cada um se encontra nesse momento, ok? Só para vocês terem entendimento de que a nossa perspectiva de vivência, às vezes, nem de longe, chega a ser a perspectiva de vivência de outras pessoas. E por isso, para uns tem um impacto maior, para outros tem um impacto menor, o mesmo evento vivenciado. E aí eu estou falando de condições estruturais, sociais, políticas, tá? Estou falando de vulnerabilidade na instância social. Existem outras vulnerabilidades que nós vamos ver mais à frente, beleza? Bruna, passa para mim, por favor. Então, vamos entender a vulnerabilidade um pouquinho mais? A vulnerabilidade é um conteúdo que a gente estuda muito, né? Sobretudo quando a gente vê psicologia social, políticas públicas, psicologia institucional. As nossas relações sociais, elas são marcadas pelas vulnerabilidades que nós temos. Existem várias. Nós vamos falar aí vulnerabilidade social. Então, o que é isso? É uma situação em que a pessoa se encontra, né? E que ela é provida ou desprovida, no caso da vulnerabilidade social, ela é desprovida de bens que permita, com maior ou menor facilidade, que ela se livre daquela ocorrência, no caso aí de sinistro. O que é o sinistro? É um evento prejudicial, é uma emergência, é um desastre, até uma pandemia. Então, quando ela tem uma situação que ela consegue superar, ela tem condições de prover, de passar por aquilo com menor impacto, ela não se encontra em tanta vulnerabilidade, ok? E aí nós vamos entender que a vulnerabilidade, ela vai
se diferenciar de acordo com a ameaça. Olha como isso é interessante. Vulnerabilidade social está muito ligada à instância social, econômica que a pessoa vivencia. Neste evento que nós estamos vivenciando, a nossa vulnerabilidade, ela não é pura e simplesmente social, ok? Ela é uma vulnerabilidade, sobretudo, biológica. Ela é uma vulnerabilidade biopsicossocial. É uma coisa que vocês vivem o tempo todo na faculdade. Todo professor martela isso na cabeça de vocês. O que é o biopsicossocial? Olha aí uma vivência que nós estamos sentindo na pele. Nós estamos vivendo uma vulnerabilidade que ela é bio, por quê? Porque ela está atingindo idosos. Eles são mais vulneráveis fisicamente. Ela está atingindo pessoas com necessidades especiais, pessoas com histórico de doenças crônicas. Então, o aspecto biológico, ele é primordial nesse sentido, quando a gente fala da invasão do agente biológico provocado pelo Covid, ok? Então, nós estamos falando desse aspecto biológico que atualmente caracteriza uma camada da população. Tá vendo aí que bonitinho que eu achei essa figurazinha aí? Vulnerabilidade. O corona correndo atrás da pessoa. E é uma pessoa meio carequinha, tá vendo? O cabelo já foi embora. Ou seja, os idosos são muito atingidos. As pessoas deficientes, pessoas com doenças crônicas, tá vendo? A situação dele no aspecto biológico, é de maior vulnerabilidade, ok? Mas, infelizmente, neste momento, né, o que acontece? Esse aspecto do biológico, ele não é o único aspecto, porque além do idoso, ele tem um aspecto biológico, ele tem um aspecto que é psíquico. O isolamento para o idoso, né? Assim como todos nós todos vamos sentir o impacto do isolamento social, ele é muito grande, porque ele expõe as condições psíquicas, tá vendo? Biopsico, as condições psíquicas vão se tornar mais fragilizadas, muito mais fragilizadas. Então, a predisposição à depressão, né, a predisposição a um sofrimento por esse afastamento, pela falta de afeto, pela falta de convivência, pela falta de interação, ela vai ser muito maior. Isso atinge a nós e atinge aos grupos de vulneráveis. Só que nós vamos entender que o aspecto bio com o aspecto psíquico, olha como soma, potencializa a vulnerabilidade. Então, vamos pensar, eu posso juntar o aspecto social, que é uma vulnerabilidade. Então, aquele idoso que não tem condições de comprar a cesta básica. Aquele idoso que já tem um aspecto biológico de doenças crônicas, de fator idade, assim por diante. Aquele idoso que ainda está desprovido das condições relacionais, então impacta sobre ele a possibilidade de uma depressão e assim por diante. Está vendo como as vulnerabilidades, fragilidades, elas se potencializam? Então, isso vai caracterizar o impacto que nós vamos ter em grande parte da população, ok? Então, quando a gente pensa que a gente sofre um impacto, o impacto ele pode ser aumentado de acordo com a natureza do envolvido, daquele que vai sofrer aquele impacto, ok? Então, aí, a variabilidade da vulnerabilidade, ela vai variar de acordo com a ameaça e de acordo com quem está sofrendo. Então, só para vocês entenderem, né? Além de uma condição bio, ela é uma condição psíquica e ela é uma condição social, que em cada uma das pessoas vai atuar de uma forma diferenciada, ok? Eu estava conversando há pouco com uma pessoa que já está nesse aspecto, né? Já está na fase da terceira idade, e ela estava falando comigo, olha, agora para mim só Deus. Primeiro, eu já sou idoso. Segundo, eu já tenho doenças crônicas. Terceiro, eu não tenho condição de pagar um hospital particular, um exame particular e etc. Eu estou dependendo do serviço público. Tá vendo? As pessoas, elas tomam consciência e isso vai machucando o seu estado psíquico, vai causando uma série de insegurança. Então, essa pessoa está falando, ó, eu estou aqui por conta de Deus, né? Ainda temos a instância das crenças e da fé que vai exercer um impacto, né? E a gente espera que nesse momento positivo acerca dessa questão. Então, olha como as questões, elas vão ter outros desdobramentos. Então, olha por isso que ela é biopsicossocial, ok? Então, podemos passar para a próxima?
Exemplos de vulnerabilidade, que é tudo isso que eu falei para vocês agora, né? Aí, volta para mim, Bruna, aquela perguntinha. Uma pessoa me perguntou, deixa eu tentar abrir aqui. O grupo de idosos, devido ao aspecto psíquico e isolamento, eles ficam mais fragilizados? Ok. Podemos dizer que são mais desobedientes em relação a ficar em casa? Olha, a característica do idoso, ela é diferente, né, gente? O idoso, ele tem resistência à mudança. A principal característica do idoso é isso. Ele já tem um cotidiano em que ele se sente confortável, então ele tem mais resistência a mudanças nesses aspectos da vida dele, do dia a dia. Por isso, eles se tornam mais desobedientes, porque eles resistem mais. Eles querem continuar a vida e eles têm a nítida impressão de que eles vivenciam perdas todos os dias, que são perdas irreversíveis, ok? Eles perdem pelo aspecto físico, eles perdem pelo aspecto psíquico. Então, eles não querem mais ter perdas. Por isso que eles querem, a cada minuto, aproveitar o cotidiano como ele se apresenta, ok? Por isso eles têm mais dificuldade. Digamos, eles são mais teimosos, mas porque eles são mais resistentes com relação tanto à mudança e com relação às perdas provocadas no dia a dia. A sensação de que eles têm que aproveitar ao máximo, porque ele viveu muito e ainda tem pouco para viver, ok? Então, geralmente, esse é um sentimento que vai estar muito próximo à pessoa idosa e vai criar certas crenças, certas resistências. E outra questão também é que ele vai dizer, eu tenho muita experiência, eu vivi muita coisa, como se isso garantisse a ele uma certa imunidade para outras questões que virão. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, isso cria um estado de humor diferenciado que vai torná-los mais suscetíveis a comportamentos de desproteção. Ok? Tem muito isso também. As crenças vão influenciar muito acerca dessa perspectiva e que é muito importante para o idoso, né? É um mundo que ele vivencia com mais frequência, ok? Não sei se respondi, mas é mais ou menos por aí, ok? Vocês podem ir perguntando mais. Vamos lá? Próxima, Bruna, por favor. De nada. A gente estava falando de exemplos de vulnerabilidade. Então, vamos lá, olha. Eu coloquei aí exemplo de subdesenvolvimento A, B e C. Vamos lá. A concentração da população na cidade. Por que nós estamos, enquanto política pública, preocupados com a população que vive em favelas, em aglomerados? Porque a proximidade, okay? A concentração de pessoas vivendo em um mesmo local, né, vivendo em um barraco ali, nós vamos considerar que um barraco de 10, 15 metros quadrados, é isso mesmo, 10, 15 metros quadrados, ok? Tem 5 pessoas vivendo. Como que você vai manter um isolamento? Saiu agora, aqui a nível municipal, uma medida que fala que as academias poderiam funcionar, mas desde que as pessoas ficassem a 4 metros quadrados de distância. Pensa em um barraco, você tem 10 metros quadrados e 5 pessoas morando. Como que você vai conseguir isso? Okay? Então, a concentração da população nas cidades é um fator de subdesenvolvimento e de vulnerabilidade. Significa dizer que locais onde há uma população maior, vocês estão vendo São Paulo, né? O foco, a possibilidade de contaminação é muito maior, portanto, eles são mais vulneráveis e mais incidentes, né, ao desastre. Desastre para eles vão ter maior impacto. Outra coisa, pobreza estrutural, tá? Então, se vocês viram aí, acompanharam uma série de reportagens, mostraram muitas favelas onde nós não temos sequer água. Isso é pobreza estrutural, não tem um serviço de água, consequentemente, também não tem de esgoto. Então, além do Covid, existem outras, né? Outras questões que vão estar influenciando aí, outras doenças, de uma maneira muito incidente. Vai fragilizar a saúde daquela pessoa. Às vezes ela é nova, ela não tem nenhum precedente anterior, mas por pobreza estrutural, isso vai atingi-la. Eu ouvi e vi muitos memes, muitas charges falando assim, o morador de rua não pega Covid, o morador de rua é isso. Eu falei, gente, oh meu Deus, o que nós vamos fazer, né? Precisamos esclarecer um pouquinho para essas pessoas de como é que é isso. Claro que pega, todo mundo pega e ele está mais suscetível ainda.
Porém, a forma de contaminação, de interação próxima, ou seja, um abraço, um aperto de mão, num beijo, com ele vai ser mais difícil, claro. Você vai andar por aí toda hora abraçando as pessoas que estão em situação de rua? Muito difícil disso acontecer. O que não significa que eles não vão ser atingidos. Vão sim, porque eles vão estar expostos por uma pobreza estrutural, uma conjuntura dessa natureza. E eles vão estar mais suscetíveis porque provavelmente eles já têm problemas de saúde associados. E quando eles chegam a ser atendidos, vem diretamente ao óbito. Olha, né, se vocês observarem, ontem saiu uma notícia que em Ipatinga um morador de rua morreu. Muitas vezes eles são atingidos e há uma subnotificação, porque ele não gera, muitas vezes, um apelo, um reconhecimento da sociedade, que é mais triste ainda. Então, a pobreza estrutural é algo que fragiliza e muito. Fique em casa. Se você não tem casa, como fica em casa? Então, entendam, né, como lavar as mãos, como fazer uma boa alimentação, como beber água o tempo todo, como esses cuidados de saúde vão ser muito mais, né, difíceis. E vão, sim, incidir sobre eles de uma maneira terrível, ok? A gente não tem, geralmente, a divulgação desses casos. A gente não tem um familiar preocupado, falando assim, por favor, faça o exame, testa se ele tá, ok? Então, a gente não vai saber, muitas vezes. Mas vai ocorrer de uma maneira avassaladora, ok? Outra questão que nós vamos entender é a concentração de população em áreas de risco. Olha, é muito difícil e muito doloroso isso. Nós vivenciamos a nossa cidade, imagine em outras locais que é difícil acesso até para agente de saúde e fazer uma vacina no idoso. Por quê? Pela condição de risco que tem ali. E aí, risco que eu falo é por tráfico, né? É por outras questões ligadas ao crime. Então, a gente sabe que isso também vai acontecer, áreas de risco dessa natureza, e eu estou falando de aspectos que ligam à violência, mas existem outros. Mora num lugar muito distante, não tem condição de descer, e aí, olha aí, qual é o risco? Eu sou acamado, eu tenho mobilidade reduzida, eu sou idoso, eu não tenho família para me levar. Então, esses riscos, né, essa concentração da população e essa população fragilizada também é uma característica de subdesenvolvimento, ok? Então, pensa a dona Maria, de 85 anos, que mora no topo do morro, que tem que subir uma escada enorme e ela é acamada. Até a vacina chegar a ela, até os cuidados, é mais difícil. Então, é uma condição que vulnerabiliza? Sim, é uma condição que vulnerabiliza. Outra coisa, né, da aglomeração é a precariedade da habitação. Olha aí, vocês estão vendo, né, um aglomerado, mas com estruturas aí na foto de alvenaria, e um outro aglomerado, né, com estruturas totalmente mais precárias. Então, a gente sabe que isso dificulta e muito. Então, isso é um exemplo de subdesenvolvimento que vai incidir e potencializar não só aquele evento específico, mas, sobretudo, pelas condições que a população já se encontra. Ok? Vamos lá para o próximo? Vulnerabilidade por subdesenvolvimento B. Deficiência no fornecimento de água e saneamento, é o que eu tinha falado para vocês. Deteriorização das condições de saúde, ok? Então, ali é uma grande população para um ESF, né? Para um NASF, quando tem um NASF, e assim por diante. Geralmente as pessoas se concentram nas UPAs e nos hospitais, mas chega lá, não pode ser atendido lá, tem que voltar e ver uma fila, e assim por diante. Então, são outras questões de subdesenvolvimento B, ou seja, vão se agravando, tá? E também o desemprego e o subemprego, como nós já falamos, né? Isso vai fragilizar a população em relação às suas condições de sobrevivência, de enfrentamento do evento de emergência. Bacana? Vamos para o próximo? Exemplo de vulnerabilidade por subdesenvolvimento C. Olha, primeira coisa, deserção escolar, as crianças ficam impossibilitadas de chegar à escola, ok? Assim como vocês estão impossibilitados. Mas a gente verifica que na nossa condição, de uma maneira ou de outra, nós estamos utilizando meios e tecnologias para que o conhecimento chegue até vocês e para que vocês busquem o conhecimento de uma forma diferenciada. Mas a criança que nós estamos falando de deserção escolar é aquela que não vai à escola, significa que ela não se alimenta.
Se ela não se alimenta na escola, quando ela chega em casa, como ela vai se alimentar, ok? Então, ela também não vai ter essa condição de se alimentar em casa. Isso é uma condição básica. Então, para ela deixar de ir à escola, não é simplesmente deixar de ter educação. Quer dizer que não é uma questão de simplicidade, ok? Educação é muito importante. Mas eu estou falando de condição de sobrevivência, de vida, que é a alimentação. Então, na maioria desses casos, ela não vai ter condição de se alimentar, né? E aí vai, né, priorizar aí o aspecto de saúde, potencializando a sua vulnerabilidade. Outra coisa que a gente observa é uma disparidade na distribuição de renda. O que significa dizer? Existem pessoas que terão dificuldade até de obter os recursos do governo, tá? Então, se a gente for pensar, é claro que algumas iniciativas são importantíssimas, nós não estamos aqui para criticar, mas nós estamos aqui para dar o entendimento de vocês de como que é a vulnerabilidade. Então, nesse sistema hoje, do governo, você baixa um aplicativo e vai se cadastrar para obter os R$600, ok? Mas quem não consegue baixar um aplicativo, porque ele sequer tem um celular, ou se tem, não tem internet. Olha como é complicado. Então, vocês entenderem que a disparidade, quando ela é muito grande, quando a pessoa tem muita dificuldade de ter acesso a bens, serviços, consumo, ela vai ter maior dificuldade de acessar, inclusive, os benefícios, ok? Tá vendo a importância do CRAS nesse sentido? Minimamente, o CRAS, os profissionais que lá trabalham, eles vão, né, ter esse trabalho aí mais próximo a essa população. Eu vi aqui, realmente, algumas escolas estão realmente disponibilizando a comida, né, para as pessoas, que não é fácil. Um trabalho que a escola não está preparada para fazer. Pensa, qual é o papel da escola? Mas quando ocorre esse evento, onde vai se buscar ajuda? Na educação também, entende? Olha como que isso é difícil, a logística para que se chegue na casa daquela pessoa aquele alimento, ok? E como ele vai chegar, e etc e tal. Então, a gente vai entender que são muitas dificuldades, mesmo que nas escolas estejam agora começando a encaminhar a cesta básica, o alimento para a população, existe aquela população que não se encontra o endereço, que não tem telefone, que não tem, ok? Então, a gente tem que pensar nas dificuldades do contexto, do dia a dia. Existe aquela idosa que toma conta de 5 netos e que ela sozinha para manter, como que ela vai fazer para ir lá buscar, entendeu? Para ter acesso. Então, são várias questões que a gente tem que pensar que as políticas não dão conta necessariamente de toda essa disparidade, que é uma disparidade muito grande, e que a gente, enquanto sociedade, vai fazer um papel aí, né, de poder auxiliar e etc. A política existe sim, ainda bem, né, a gente sabe que muitos trabalhadores estão lá na ponta, no CRAS, no CRES, na assistência social como um todo, estabelecendo esse trabalho, são importantíssimos e vão fazer a diferença, né? Muitas vezes não são citados porque o impacto agora maior é na questão clínica, né? Na questão médica, mas eles fazem um papel importante para minimizar esse impacto das disparidades e das vulnerabilidades, ok? E, lógico, né? Uma questão aí que é terrível, que é muito triste, que é a falta de investimento em segurança. O que significa dizer? Muitas vezes, por essa disparidade, por essa desigualdade social, por essas questões que a gente nem vai entrar no mérito, é a oportunidade que muitos vão entender que naquele momento ele vai ter condições de tomar algum proveito disso. Então, aí vai gerar uma onda de violência, e essa onda de violência vai complicar a situação da população, sobretudo daqueles mais díspares, ok? Esse cachorro fica quieto. Gente, tem cachorro em casa, é complicado, né? Atrapalhando a live das pessoas. Ô, Jesus! Marília Mendonça não tem desses problemas, né? Mas vamos lá. Ameaça e risco. A interação da ameaça, né, e a vulnerabilidade, em determinado momento e circunstância, ela vai gerar o risco, que é isso que nós vivenciamos agora, né? Muitas vezes nós estamos em situação de risco por uma diversidade de questões.
né? Quando vamos ao supermercado, quando precisamos ir ao hospital, quando precisamos fazer uma consulta, quando tem uma dor de dente, nós estamos em uma situação de risco, que a gente pode ser acometido pelo vírus. E vivenciar essa situação de risco, ela é potencializada, sobretudo, quando nós temos aí uma capacidade reduzida de resposta e uma vulnerabilidade maior. Então, eu coloquei esses slides para vocês entenderem como é que funciona tudo que a gente falou até agora. Eu tenho a ameaça, né, que é o que nós estamos vivendo, que está muito ligado a esse risco. Olha, eu estou sob ameaça, eu posso ou não posso pegar o vírus, ok? Então, olha, o risco, ele vai trazer um potencial de ameaça que vai ser multiplicado, ou às vezes até potencializado, a gente está ligando aí uma condição, né, exponencial, potencializado pela vulnerabilidade. Então, eu estou sob ameaça, se eu sou mais vulnerável, isso se multiplica. E é dividido pela capacidade de resposta. O que significa dizer isso? Que quanto maior esses agentes de ameaça e de vulnerabilidade incidem sobre mim, maior vai ser a minha dificuldade, porque tudo isso vai ser dividido pela capacidade de resposta, que atualmente não é uma resposta efetiva, infelizmente, ok? Só para separar aí para vocês, a nível de testagem, foi falado na última reportagem do nosso ministro da Saúde que a prioridade para os testes é para quem está enfrentando diretamente o fenômeno, que é a área de saúde. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ok? E depois, área de segurança pública. E depois, população como um todo. Olha como isso é complicado. Isso quer dizer que todos nós estamos em ameaças. Só que uns são mais vulneráveis, porque são idosos, porque são socialmente, né, comprometidos pela condição econômica, e porque não estão aí lidando na linha de frente. Então, isso é porque a nossa capacidade de resposta, que ela fica abaixo da linha aí, ó, o fator divisor, ela é muito pequena. Então, as nossas condições, se a gente for refletir, realmente é mais complicado. Então, nós estamos sob ameaça e sob risco, né? E o dano que nos incide é um dano muito complicado, é um dano que pode levar à morte, e esse dano específico vai ter uma magnitude muito grande nas nossas relações, na nossa coordenação de pensamento, ok? Só para vocês terem um entendimento de como isso impacta na população, unindo todos esses fatores, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Atuação na redução da vulnerabilidade. Aí vem a instância política, ok? Vem a instância social, vem as formas de atuação direta sobre o fenômeno. A atuação, ela vai se alterar a partir das condições que a estruturam. Ou seja, neste momento, nós precisamos de mudanças na estrutura física, se a gente considerar os nossos serviços de saúde, primordial. Então, a atuação, ela tem que ser direta nessa condição, ok? Segundo, precisamos de mudança na estrutura de pessoal. O que quer dizer isso? Treinamento. É, sobretudo, muito importante o treinamento do pessoal técnico para isso. Terceiro, educação da população, né, ok? E isso é tão interessante. Olha, primeiro falaram com a população, não usa máscara. A população entendeu que usar máscara não é bacana, porque ele não sabe lidar com isso, que vai voltar para o pessoal de saúde. Agora começa uma campanha totalmente contrária, um espaço curtíssimo de tempo. Olha, gente, todo mundo usa máscara. A população fica sem entender. É para mim usar máscara? É para mim não usar máscara? Antes eu não sabia, agora eu já sei como é que vai fazer. Então, gera na população um conflito educacional, um conflito de informação. E isso é porque a gente realmente não tem condições de, primeiro, dar infraestrutura física, a infraestrutura informacional e instalar essa cultura na população. Isso demora, isso não é de uma hora para outra. Então, olha como a população fica perdida em função a essas vulnerabilidades. Então, até a atuação, ela está sendo muitas vezes questionada, ok? Outra questão, investimento e recurso. Nós sabemos, se a gente considerar a Itália, olha, a Itália está vivenciando isso, e ela tem investimento, ela tem tecnologia, e teoricamente ela tem certos recursos, né? Que o Brasil não tem. Então, olha, ela é um país menor, com uma população menor, com um espaço territorial menor e com condições financeiras
e políticas mais acertadas. E nós, como nós vivenciamos isso? Então, isso também é uma questão, né, que tem que ser muito bem trabalhada para que possa reduzir a vulnerabilidade na população, para que se possa ter uma atuação específica. E aí, olha só, é muito complicado pensar a psicologia nesse cenário, né? Porque muitas das relações, ela precisa de uma instância política para atuar. Nós não atuamos sozinhos, nós atuamos em conjunto, né? Geralmente, nós atuamos muito em conjunto com a Defesa Civil. Neste caso, a Defesa Civil não será necessariamente nosso parceiro, em sim o sistema de saúde e o sistema de educação. A população fica vulnerável. Vou voltar lá para ver esse recadinho aqui. A população fica vulnerável, sim, com relação à desconfiança. Fica muito vulnerável. E aí prejudica o princípio educativo. A pessoa passa a não confiar no que se é falado, ok? Então, é muito importante estabelecer essa confiança. Outra questão que a gente vê aí, a compreensão das ameaças. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de compreensão. Por quê? Porque essa desconfiança no processo de educação, né, na informação que se tem, vai gerar para cada um tipo de informação diferente. E vai gerar em cada um uma introjeção daquelas informações de forma diferente. Então, uns vão acreditar e vão até temer, outros não vão acreditar, outros vão desconsiderar e assim por diante. Então, a compreensão da ameaça, ela tem que ser igualitária, e ninguém estava preparado para isso. Você vê que mesmo com todos os aspectos educativos, em outros países que não estão na perspectiva do subdesenvolvimento, nós estamos vendo o impacto disso, ok? Na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, nós estamos vendo que essas ameaças, de forma com que se percebe os primeiros sinais, a evolução e o término, né? Entendendo que, por exemplo, a China chegou ao término, será? Não sabemos também, ok? Até porque foi uma outra nação que não nos passou informações de confiabilidade, ok? Então, até o momento, nós estamos... Isso potencializa a quem acompanha, a quem está vivenciando os aspectos psíquicos, né, ligados às psicopatologias e o sofrimento emocional, como um todo. Então, olha, a percepção dos primeiros sinais, né, de evolução e de término, coisa que nós não temos, nós só temos de evolução, não temos de término, então estamos aí desamparados para isso. E a instrumentação, previsão e acompanhamento, que é outra questão que nós não temos, ok? A gente vivencia aí a angústia de cada carga que vem de países externos com insumos para que a gente possa combater aqui na nossa nação essas condições. Então, até a atuação para redução do impacto da ameaça, para a gente, neste momento, está sendo complicado, ok? Bruna, passa para mim, por favor. Então, como trabalhar a gestão de risco, né? O processo eficiente da gestão de risco requer planejamento, organização, direção e controle rígido, tá? Controle rígido. E confiança naqueles que vão estar colocando este controle, naqueles que vão estar direcionando as ações. Então, a gestão de risco, ela tem que ser compartilhada. Autoridades, poder públicos e profissionais que estão na linha de frente. Neste caso, nós estamos falando dos profissionais de saúde. Nós vamos estar sempre voltando o nosso olhar para o que eles têm a dizer acerca disso. Então, neste momento, nos passa uma relação, uma informação mais confiável. Então, é salutar que eles sejam os gestores, que eles estejam na linha de frente, para que eles possam determinar aí os passos mais seguros, ok? Então, isso na perspectiva da teoria de gestão, quando a gente fala de ações de desastres, ok? Então, primeira coisa que nós temos que promover, planejamento, organização, direção, controle e comunicação efetiva, ok? Por quê? Se a gente tem isso bem organizado, e já é para a gente ter, já estamos nisso, ó, quanto tempo estamos sofrendo esse impacto? Isso já era para estar acertado. Em outros países já aconteceu, já está, né, mais deliberado. Primeiro, se tiver isso, vai reduzir o risco? Vai.
as informações serão assertivas, a população terá maior confiança, o impacto sobre a saúde, sobretudo emocional, vai ser menor. O gerenciamento do desastre, as ações estão sendo coerentes? As ações estão sendo efetivas? Nós temos uma dificuldade para estabelecer a nível nacional, regional e, vamos dizer aí, né, municipal. As autoridades não conversam entre si. Em nosso estado ainda é um pouco menor, ok? Essa disparidade. Mas existem estados, você vê São Paulo, né? Muito difícil, muito dispare com relação às outras questões. Então, as ações de gestão, elas estão muito diferentes em cada localidade. Estão muito diferentes até no próprio governo, né? Até no nível nacional, elas estão diferentes. Então, isso gera para a população como um todo, um sentimento, né, de desconforto, de desconfiança, de vulnerabilidade muito maior. Então, a gente tem que ter um gerenciamento próximo, parecido, ok? Para que a recuperação seja também efetiva e igualitária para todos, tá? Então, coisa que hoje a gente está vivenciando de uma forma muito díspara. A gestão, ela tem que seguir esses princípios. Imaginemos que estivéssemos falando de outro evento, okay? De uma outra situação. Se a gente tiver um planejamento, uma organização, uma direção e um controle, nós vamos reduzir, nós vamos gerenciar de forma igualitária e nós vamos chegar a resultados de uma maneira mais próxima. O que a gente vê hoje é Amapá gritando, pedindo respirador. São Paulo mandando as pessoas recolher e ficar quase no sistema. E é diferente para cada um. Então, a gente verifica que nós não temos uma ordenação política igualitária para todas as pessoas que estão sofrendo esse impacto. Ok? Próximo aí. Abordagem de enfrentamento dos desastres. Olha, nós temos alguns pré-requisitos que são fundamentais. Primeiro, onde está a ameaça? Okay? Até hoje não se esclarece realmente qual é a ameaça. Primeiro, grupo de idosos. Agora já tem pessoas de todas as idades sendo acometidas. Antes não pegava na criança, agora já tem bebês passando por essa situação. Então, a determinação da ameaça ela é importantíssima. Qual é o meu agente de ameaça? E quais são todos os seus desdobramentos? Isso é fundamental para a gente abordar. Se a gente não tiver isso, não tem como abordar como um todo. Determinação das vulnerabilidades. Quem são os vulneráveis, onde estão e como eu vou fazer para atingi-los, ok? Para contê-los. Outra, análise da capacidade. Qual a capacidade de resposta que eu tenho e o que eu preciso para mobilizar isso? Viram que nós fomos convocados, profissionais da área de saúde como um todo? Porque se analisou que eu não tinha capacidade de resposta para isso, então vai gerando essas instâncias e esses decretos para que a população possa ser atendida, mas que não se configuram como um todo. Alguém já foi chamado? Alguém já está na linha de frente? Não, né? Então, não é só a instância do papel, da lei, do decreto, sim uma mobilização da população com relação a isso. Gerenciamento, tá? Então, o que é o gerenciamento? Na determinação do risco, a gente precisa se preparar para aquele desastre. Nós não tivemos tempo, assim, talvez até tempo, né, mas condições para que isso ocorresse de forma satisfatória, minimamente satisfatória. E aí, a redução do risco em si. Então, olha, nós estamos longe disso acontecer, infelizmente, né? Considerando que todos os aspectos até o momento apresentados, eles foram contraditórios. Então, até a nossa abordagem, neste momento, ela está sendo, né? Agora, se a gente pensar a nível próprio da psicologia, a gente já teve uma mobilização diferente. Rapidamente, os profissionais já começaram a estabelecer novas formas de relação. Então, as consultas estão sendo feitas por videochamada, por WhatsApp, por Google Meet, por telefone. Nós tivemos uma capacidade de resposta até que muito considerável. Outras instâncias, outras instituições se organizaram para ter essa intervenção junto, se mobilizaram. Então, assim, eu acredito que a instância política ela tem um cenário mais catastrófico, mas a instância, quando a gente pensa as condições psíquicas, já estão mais,
preparadas ou buscando atuar na ponta de uma maneira mais efetiva. Isso tranquiliza a população, ok? Quantos e quantos estão se beneficiando dos serviços que o psicólogo está disponibilizando nesse momento, de maneira gratuita ou de maneira contratual, né? Ou através dos posts, através das informações, através das entrevistas. Então, são muitas as instâncias que nós estamos percebendo que a nossa categoria, dentre todas, né, claro, está se saindo, teoricamente, bem. Poderíamos estar melhor? Talvez poderíamos se tivesse isso, né, de uma maneira, né, preparados, de uma maneira mais efetiva, mas ainda estamos bem dentro dessa perspectiva de análise, abordando o enfrentamento. As estratégias até o momento têm sido efetivas. Porém, não é para toda a população. É só aquela população que tem condição de acessar minimamente uma tecnologia, ok? Minimamente uma tecnologia. Mas sabemos de muitos profissionais que estão na ponta do serviço social, igual eu falei, assistência social, assistência de saúde, que não pararam, que estão trabalhando ativamente, até redobrado, né, em algumas instâncias, para que isso possa chegar a essa população que não tem acesso, ok? De forma, assim, mais próxima, enfrentando mesmo a situação do vírus, para poder estar cumprindo o seu dever. Então, a gente também tem que trazer um crédito para esses profissionais que estão na linha de frente, estão fazendo esse trabalho, que é um trabalho do dia a dia, né, nos setores que eles trabalham, de política pública, de ONGs e assim por diante. Claro que a gente gostaria muito que pudéssemos ter Wi-Fi para todos os lados, que a gente pudesse ter acesso a toda a população, mas as nossas condições não dão isso. E sabemos que existem profissionais da psicologia previstos na política pública que está atuando também em frente a isso. Infelizmente, não são tantos profissionais quanto nós precisávamos ou quanto nós gostaríamos que estivessem lá. Mas são os guerreiros, né, da nossa equipe que está lá trabalhando para que isso aconteça, ok? Vamos lá, Bruna, para a próxima. Tipos de atingido. Então, olha, eu disse para vocês que existem pessoas que vão ter diferenças, né, na forma que serão impactadas, que são diferenças sociais, vulnerabilidade, diferenças biológicas. Agora, nós vamos nos ater à instância psíquica. Vamos entender quais são as diferenças psicológicas que as pessoas terão em relação a isso. Então, primeiro, pessoas que já tiveram, né, uma situação de vivência prévia àquele evento. A gente sabe que a nossa população dificilmente terá, né, ou teve uma situação parecida. Muitos fazem referência à gripe espanhola, mas isso já ocorreu há tanto tempo que muitos não sequer vivenciaram. Porém, a experiência prévia de um isolamento, de como fazer os cuidados de higiene, são pessoas que já tinham esses hábitos, elas vão passar por isso de uma maneira um pouco mais tranquila, ok? Que não é grande parte da população, então não temos aí. Mas a experiência prévia, a vivência prévia é importante para minimizar o impacto psíquico das pessoas, ok? Como seria isso? Olha, a gente sabe que quem é morador da ilha está sempre sofrendo com enchente. Então, ele terá uma experiência prévia, assim como todos os moradores ribeirinhos, Santa Rita, São Pedro, etc. Então, todo ano ele já tem, ele sabe mais ou menos isso vai diminuir um pouco o impacto psíquico nessas pessoas. É mais ou menos nesse sentido que a gente está falando, para vocês entenderem como que é uma experiência prévia com relação ao evento, ok? Então, assim, para o brasileiro é muito desconfortável colocar aquela máscara. Gente, eu me enquadro, eu fico tomando falta de ar. Para o chinês, ele já coloca quase que sempre, né? Às vezes ele nem está sofrendo nada, eles estão com a máscara. Então, olha como a experiência prévia é um fator. Falou para o chinês, coloca a máscara, está todo mundo de máscara. Falou para o brasileiro, coloca a máscara, um ou outro coloca a máscara e eu realmente me encontro, infelizmente, nessa situação. Preciso me preparar. Então, não tenho essa vivência prévia, ok? Pessoas que sofrem de enfermidade, nós já falamos muito sobre isso, ok? Enfermidades físicas, elas vão estar mais vulneráveis, ou seja, eu já tenho essa dificuldade acrescida de outra, isso desestabiliza psiquicamente. É uma condição que vai ter um tipo de atingido que vai sofrer mais, vai impactar mais sobre isso. Pessoas com antecedentes de enfermidades mentais.
isso é importantíssimo. Muitas e muitas pessoas que já tinham histórico de depressão estão piores. Muitas pessoas que já tinham histórico de ansiedade estão piores. Muitas pessoas que já tinham histórico de síndrome de pânico podem estar piores, porque sobre essas pessoas incide de uma maneira mais efetiva. Então, requer um cuidado maior. São pessoas que talvez não estejam no grupo de risco, mas são um grupo de risco psíquico. Vamos lá ver o que essa pessoa me perguntou aqui. Mudanças de hábitos faz parte de aspectos da vulnerabilidade? Sim, com certeza. A nossa cotidiana, a nossa rotina, elas nos traz uma segurança. É muito bom você colocar a cabeça no travesseiro e pensar, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Te traz uma segurança psíquica, acalma o seu nível de ansiedade. Você já tem ali, como eu falo com os meninos do quinto, esquemas sociais pré-estabelecidos, seus esquemas estão prontos. Amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, fazer aquilo, pegar um ônibus. Olha como isso muda quando o nosso cotidiano muda. Nossos esquemas vão por água abaixo. E muitas vezes o nosso planejamento, amanhã eu vou levantar e fazer o quê? Olha, amanhã eu vou levantar e preciso pegar um ônibus, porque eu sou do grupo de trabalho essencial, não posso faltar, mas o ônibus vai demorar, porque agora está passando menos ônibus. Ou outras questões que nós vamos enfrentar. Então, isso sim nos vulnerabiliza, sim. Porque o nosso cotidiano é afetado, nosso planejamento é afetado, nossa resposta é afetada, e a nossa capacidade de lidar com isso tudo, ela vai ser mais desgastada, vai exigir mais do nosso pensamento, do nosso autocontrole, né, da nossa previsão de futuro, vai exigir mais. Então, nós também estaremos no cotidiano mais vulneráveis, ok? Pessoas que contam com apoio social, psicológico, isso é muito fundamental. É importantíssimo disseminar para a população como um todo. Olha, aquelas pessoas que têm uma acolhida, que têm mais cuidado, que têm uma interação, mesmo que virtual, maior, e que tem esse respaldo familiar, psicológico, social, ela vai ter mais segurança, né? Digamos assim, ela vai ter como fazer a sua referência, sobretudo em momentos de instabilidade emocional. Então, a família está ali para trocar uma ideia, para dar apoio, ele tem um profissional de referência no campo psíquico, ele pode marcar, ele pode fazer a intervenção. Então, essas pessoas que contam com maior apoio, elas serão menos atingidas. Aquelas que contam com menor apoio serão mais atingidas. Então, aquele que fica sozinho realmente, tem dificuldade de fazer contato com outras pessoas, e tem dificuldade de sair às ruas, eles vão estar mais instáveis emocionalmente. Por isso, a gente manter esse contato próximo, no sentido de dar assistência, de dar aí uma atenção maior a essas pessoas, é fundamental, ok? Pessoas que precisam de habilidades para resolução de problemas, né? Olha, às vezes a gente brinca, mas no dia a dia é complicado. Então, olha, uma pessoa que não consegue fazer o seu próprio alimento, pessoa que não consegue fazer um serviço de banco virtual, a pessoa que não consegue, então isso é mais complicado, ela precisa de habilidades para resolver problemas, habilidades essas que ela não conta com ela, ok? Então, para ela é mais complicado, para ela é muito mais difícil, tá? Então, são problemas do dia a dia. Olha, eu não sei como resolver esse problema do meu cartão de banco, do meu boleto, até mesmo para alimentação, cuidados de saúde, eu estou assim, o que eu faço agora? Então, são pessoas que precisam de certas habilidades que não as possuem e não tem necessariamente pessoas que vão lhes ajudar nisso, ok? Idosos e crianças, né? Importante isso. A gente sabe que a rotina para a criança é importante. E a criança percebe muito, né? Quando os pais também não têm essa segurança, quando os pais também estão estressados. Então, muitas vezes, elas não compreendem necessariamente, né? A gente viu aí uma série de vídeos em que as crianças expressam que elas estão entendendo do corona, né? Mãe, o corona foi embora? Manda ele embora, né? Como se fosse assim. Então, para isso, para elas também é um fator de vulnerabilidade, a gente tem que estar atento, né?
a importância da rotina para elas. Ok, gente. E aí vem o seguinte, pessoas que desempenham funções chaves. Olha, essas pessoas estão sob um nível de estresse muito grande. Porque elas têm que ir para o combate, elas precisam ir para o combate, elas sentem necessidade de estar lá, né? O que elas escolheram, o que elas acreditam, é o objetivo da vida delas, e ao mesmo tempo elas estão muito expostas. E muitas vezes sem os recursos necessários para estar lá. Então a estabilidade emocional é muito grande. E sobretudo quando elas perdem pessoas próximas a elas. Perdem pacientes, perdem colegas de trabalho, ok? Perdem o contato com os familiares, porque não podem retornar às suas casas para não contaminá-los. Então, são muitas questões aí que nós temos que direcionar aquelas pessoas que têm função chave, estão na ponta e precisam do cuidado aí do profissional de saúde para que isso possa ser resolvido. Então, é importantíssimo também um grupo e uma instância de auxílio, de ajuda para esses profissionais. Bacana? Próximo aí, Bruno. Fatores de risco, né, para a saúde mental em desastres. Então, olha, o que potencializa? O que apesar de todas aquelas pessoas ali que tem aquele perfil, o que potencializa ainda mais? Número de mortos. Gente, como é angustiante acompanhar isso, né? O número de óbitos, sim, potencializa o nosso nível de estresse, nosso nível de atenção, nosso nível de angústia frente a essas questões, ok? Muitas vezes nos imobiliza porque provoca medo, pânico, insegurança. Então, o número de mortos é importantíssimo, impacta na saúde mental, né, com relação ao evento. A dimensão da destruição. É claro que a gente não vê uma destruição a princípio, né, no momento que a gente está vivenciando, mas a gente vê uma destruição no nosso cotidiano, na nossa vida para o futuro. A gente fica pensando, o que será do meu emprego? O que será da minha formação? O que será do mercado daqui a algum tempo? Então, esse é o cenário de destruição que a gente está vivenciando. Destruição nos nossos planos, destruição nas nossas relações, ok? Nos nossos planejamentos futuros. E isso também é quase que impactante, da mesma forma que uma destruição física, um prédio que cai, ok? É mais ou menos isso. Então, são sonhos que estão desmoronando e que a gente fica impactado realmente. A intensidade é com que frequência, com que velocidade, com que rigidez, com que peso que isso vai impactar. Então, essa intensidade é muito importante. Então, a gente fica assim, olha, ainda bem que eu não estou em São Paulo, porque em São Paulo tem muitos casos. Ainda bem que eu estou em Valadares, tomara que isso não chegue aqui. Então, a intensidade é importantíssima e a gente considera isso o tempo todo. A centralidade na comunidade. Essa centralidade é muito importante. Muitas vezes gerou até sentimentos muito hostis com relação a dada população. Quando começou, todo mundo estava brigando muito com idosos, né? Falando, lá, corre, vai para casa, você não pode estar aqui, etc. Isso também gera no outro um impacto muito grande. A culpa, olha, eu sou culpado? Assim como eu disse muitas vezes, né? A discriminação por chineses e, né, coreanos e qualquer um asiático, como se eles fossem realmente culpados, né? Às vezes ele nem lá nunca foi, nasceu lá, veio para cá, ou é descendente, etc. Não interessa. A questão é a centralidade na comunidade. Muitas vezes nós temos que achar o culpado ou entender que aquela comunidade se responsabiliza pelos nossos eventos, pelas nossas condições. Então, a gente tem que ter muito cuidado, isso é um fator de risco. Fragiliza, né? Fragiliza o idoso, fragiliza o oriental e assim por diante. A duração. A gente sabe o quanto isso impacta, né? A insegurança. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto será a cura? Quanto será isso? Então, a duração é muito importante. Ao mesmo tempo, a rapidez. Tem coisas que parecem ser muito rápido. De uma hora para outra fechou, de uma hora para outra impediu, de uma hora para outra. Então, a gente tem essa dubiedade com relação ao evento, ok? O grau de previsibilidade, né? Então, a previsão é importantíssima para isso. Nós temos muito pouca previsão em relação à estrutura como um todo, mas temos previsões, ó, previsão para que chegue respirador, previsão para que chegue máscara, previsão para que tenha mais profissionais. Então, a gente, com o tempo, vai estabelecendo essas questões aí de forma a impactar
de uma maneira menos significativa, né? Periodicidade do fenômeno não é o caso do Covid, ok? Não é uma... A gente não imagina até então desse momento, né? Não sabemos disso. Talvez mais para frente possamos vivenciar. Até o momento não temos condições de responder a isso de uma maneira segura. E falta de costume, né? Então, assim, mudanças de hábito, igual vocês me perguntaram, o hábito no dia a dia vai influenciar? Sim, com certeza. A falta de costume vai influenciar. Olha, coloquei uma figurinha aí para implicar com vocês. Tá vendo uma pessoa no computador? E os meninos lá atrás fazem. Muita gente está vivenciando isso, né? Então, olha, tem que mudar, tem que adaptar. E nem sempre são nas melhores condições. Coloquei só para implicar com algumas pessoas. Mas tá aí. E também, né? Aí a figura da outra pessoa realmente. Muitas vezes bate, sim, esse momento de angústia, de insegurança, e para uns até de desespero, dependendo da fragilidade que se encontra e do trabalho que é exercido com ele, da vivência com ele. Então, a gente pode pensar que alguns estão passando por um momento e outros estão passando por outro, cada um na sua intensidade e na gravidade de cada situação, beleza? Manifestações psicológicas, aí vai dizer o seguinte, elas dependem muito de algumas características. Por exemplo, quem iniciou e como que iniciou o desastre? Que agente que foi, ok? As diferenças de personalidade de cada um. Como é que a pessoa reage a cada instância? Personalidade, assim por diante. As experiências vivenciadas durante o impacto. Então, você está passando por aquilo com uma certa condição, com apoio psíquico, com referência de outros, com grupos, trocando ajuda, trocando informação de forma saudável. Então, isso também vai impactar. E até as consequências realmente do impacto, né? A gente percebe que as pessoas que tiveram vítimas próximas a eles, familiares ou conhecidos, que passaram por isso, né, mesmo que só sob ameaça, passaram por isso de uma maneira mais intensa, vão vivenciar isso. Então, aí eu coloquei algumas figurinhas, né? Então, tem uma mulher relax aí, tá tudo bem, tá tranquilo. Outros que estão tentando aproveitar a rotina dentro de casa da melhor maneira, e outros que se sentem realmente muito em cima aí do Covid, ok? Temos todos os tipos de manifestações psicológicas e temos que aprender a lidar com cada um e respeitar o momento de cada um, isso é fundamental, né? Então, tem pessoas que tiram por menos, não, que é isso, eu supero, isso assim, não precisa... Mas cada um vivencia de uma maneira diferente, o impacto ele é diferente, a gente tem que considerar e respeitar, nunca partir da sua própria vivência, ok? Isso não serve de referência, a gente tem que entender a manifestação de cada um, beleza? Próximo aí. Bom, a gente já está terminando, né? Então, aí vem alguns objetivos terapêuticos da intervenção, no caso de desastre, aliviar a aflição, conseguir a modificação da conduta, sobretudo através da terapia, do apoio psíquico, da relação com pessoas mais próximas, que tem uma boa orientação para você. Então, é importante isso, tá? Os objetivos de uma intervenção, elas vão pautar isso. Por quê? A gente vai dizer, olha, vai acabar amanhã, depois da manhã? Não, a gente sabe que não. A gente tem que lidar com isso de forma a conter um pouco a sintomatologia apresentada, né, a trazer esse alívio, conseguir manter uma condução do caso de forma a levar para o outro, né, um conhecimento do que está acontecendo com ele, de que forma ele pode intervir para aliviar aqueles princípios. Restaurar a capacidade de afeto, isso é muito importante, né? Existem várias trocas e eu tenho visto muitos movimentos bonitos com relação a essa troca. É uma mensagem, é um cuidado, é um bilhete, é uma flor, é passar e dar um tchau de longe, né? São muitas questões que podem auxiliar a restaurar essa capacidade de manter aí, né, uma proximidade e um cuidado. E reordenar o mundo através de interação social, mesmo que seja de forma diferente. Podemos interagir, sim, de outras formas. Claro que ninguém está falando que vai ser a mesma coisa,
mas vai nos auxiliar a vivenciar com isso. Vamos ver que teve uma perguntinha aí que eu não consegui ver. A atual pandemia está unindo as pessoas de diferentes formas, através de trabalhos comunitários, forma de escuta pela internet. Isso pode criar uma nova forma de sociedade de relação. Esperamos que sim, ok? As coisas vão mudar, de agora para frente vão mudar e muito. A gente não sabe o quanto, mas esperamos que o impacto também seja positivo nesse caso, ok? Colaborar de maneira contínua com os outros profissionais que estão dando apoio é o nosso dever. Nós não estamos necessariamente todos na linha de frente, mas apoiar aqueles que estão é fundamental. Criar equipes de suporte, constituindo grupos de profissionais que trabalham, né, com o conceito de prevenção e de promoção da saúde. Isso também é um fator e um objetivo muito importante para que a gente possa desenvolver, e a gente tem condição de desenvolver isso, ok? Seja na sua casa, através dos seus posts, das suas interações, das suas relações com familiares. Vamos lá, Bruno? Nosso tempo está acabando, né? Então, ó, o que eu tinha para trazer para vocês, né, de informação era isso. A gente preparou com muito carinho, eu e a Bruna, essa aula, para que a gente pudesse interagir com vocês e sanar algumas dúvidas. Eu não sei como é que está o nosso tempo, o que a gente tem aí, né, Bruna? Mas se ainda tiver alguma pergunta, estou à disposição de vocês, ok? Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Vou aguardar mais um tempinho para a gente poder interagir. Liga o microfone, Bruna. Deixa eu colocar aqui. Antes de encerrar, eu quero agradecer. Só um minutinho. Obrigada, Tainara. A Tainara não, Tayana, desculpa. Estava controlando pelo celular as mensagens. Mas tem umas mensagens aqui, Tânia, se você quiser. Tô vendo aqui o carinho do pessoal. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Tadresse, tem uma pergunta do Lucas. Então, vamos lá. Vamos na pergunta. Qual que é a pergunta do Lucas? Lê aí para mim, Bruno. Você acha que o trabalho do psicólogo é efetivo sem o apoio de políticas que mudem a situação das pessoas em vulnerabilidade? Olha, o apoio da política é fundamental na instância macro, ok? Mas, nesse momento, nós temos que pensar o que nós podemos fazer a nosso redor. Começar a partir daí. Porque a gente possa instaurar políticas realmente que, no futuro, possam estabelecer, assim como a gente tem feito, ok? Eu acho que cada vez mais a área de emergência e desastre, ela vai crescer e ela vai ter mais força. Se vocês observarem, constantemente estamos passando por movimentos dessa natureza. Então, a gente precisa começar próximo a gente, para que a gente possa estabelecer um contato, uma necessidade, uma mobilização na instância política para garantir o nosso espaço. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Não, aqui tá ok. Mais alguma pergunta, gente? Então a gente vai encerrar. Tandy. Oi, Valéria. Tá boa? Tudo jóia? Aqui eu quero te parabenizar pela aula, né? Legal. Eu assisti a maior parte dela, porque graças a Deus deu pau na minha internet aqui do computador, e aí eu não pude dar minha aula, e eu direcionei meus alunos aí para assistir a aula, né? E também acompanhei aqui pelo celular, e foi de muito proveito, né? Eu acho que foi uma aula muito enriquecedora para todos nós. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos nos inteirar de que lugar nós ocupamos socialmente, né? Enquanto formadores de opinião, enquanto também pessoas que estão se preparando para acolher essa demanda que vai chegar até nós. E eu tenho certeza que, mesmo que não seja agora, de imediato, né, essa demanda vai ecoar durante muito tempo e até anos, né? Que nem você disse, né? O efeito disso, né, vai vir aí de uma maneira a longo prazo, e nós acolheremos pessoas, né, que provavelmente no futuro trarão questões ainda referentes a esse conflito, desse desastre do Covid-19. Então, eu acho que nos preparar para isso é fundamental,
né? Ouvir, entender, esclarecer qual é o nosso lugar, o que a gente pode intervir, como podemos intervir, né? Principalmente que a gente sabe que hoje que o padrão de fazer da psicologia tem mudado muito. Nós temos saído das clínicas particulares para uma clínica coletiva, né? A maior atuação do psicólogo são nas políticas públicas. Então, nós, com muita intensidade, né, nós temos atuado muito nas políticas públicas. Então, eu acho de extrema relevância, né, nos inteirarmos dessa aula, de como ela está, o que você tem propiciado para nós a nível de reflexão, né? Tanto você quanto a Bruna, vocês estão de parabéns, né? Muito obrigado por isso. Eu agradeço até como psicóloga por ter, né, podido participar, fiz várias anotações, fiz várias considerações, né? E eu acho que todos nós precisamos realmente estarmos por dentro de que lugar nós ocupamos socialmente, né, enquanto profissionais da psicologia, tá? Vocês estão de parabéns. Beijão para vocês. Beijo, obrigada, Valéria. O Lucas tem um comentário aqui. Gosto de pensar que esse momento vai trazer grande visibilidade para os trabalhos sociais, principalmente para a nossa área de psicologia. Eu Que concordo assim também. seja, né? Sim, e aí a importância de estarmos embasados teórica e tecnicamente para fazermos um trabalho de qualidade e assim promover a psicologia enquanto ciência e profissão, né? Com certeza. Então é isso, gente. Agradeço novamente a professora Tandrécia, né, por estar aqui, vocês todos. Eu vou parar a gravação agora por conta da aula, mas eu tenho um recadinho, então só um minutinho.